Já pensou em entrar em um ateliê, soltar a criatividade e sair com uma peça pintada por você mesmo? Hoje eu estou aqui na cidade de Santo Antônio do Pinhal para conhecer a Olaria Paulistana, um ateliê com a dinâmica do entrou, pintou e levou. Hoje eu vou vivenciar um dia de artista e é claro que você vem junto comigo. E quem vai apresentar um pouquinho mais aqui da Olaria Paulistana, que tem, como consequência essa dinâmica do entrou, pintou, levou, é a Cristiane. Cris, muito obrigada por nos receber aqui no seu ateliê. E olha, eu estou bastante curiosa para entender, como que surgiu essa ideia de vocês, tão criativa e tão bacana também para quem chega aqui conhecer o espaço de vocês. Muito prazer, eu sou a Cristiane Quintanilha, também pode me chamar de Cris Quintanilha. É um espaço bem exclusivo, a gente teve essa ideia junto com a minha sócia, que é a Lúcia Eide, que é a proprietária da marca Olaria Paulistana. Nós temos uma parceria aqui. E é uma ideia que surgiu aqui em Santo Antônio do Pinhal, como a gente tem uma Serra da Mantiqueira linda, um espaço super gostoso para que as pessoas venham passar um dia, uma tarde, bem diferente. Então a gente teve essa ideia de fazer o Entrou, Pintou, Levou, que é o nome da nossa atividade, de pintura em cerâmica. Então é muito bacana. E aí ter esse espaço aberto para as pessoas também, a gente recebe família, crianças, casais, idosos, famílias inteiras, reunião de colegas, de amigos, e é um espaço muito bacana, porque aqui as pessoas escolhem a peça que quiser, dentro de várias que a gente tem, são mais de 100 itens, que nós temos, e as pessoas escolhem, e aí pintam aqui no ateliê, a gente dá toda uma orientação, os nossos colaboradores aqui, os nossos monitores também são muito bem preparados, e a gente orienta como trabalhar com os esmaltes, fazer essa pintura e levar uma peça em cerâmica feita por ela mesma, para casa. É muito legal porque é uma peça depois que você pode usar normalmente para comer uma comida, para tomar um chá, um café, levar uma lasanha para gratinar no forno. Às vezes as pessoas me perguntam, mas essa peça pode usar? Pode usar, deve usar. É como se fosse uma peça que você tem em casa, só que feita por você mesmo. Nós estamos já há 3 anos aqui com o ateliê aberto, e a gente funciona todos os dias de quinta a domingo, de quinta a segunda-feira, a gente está aberto também às segundas, sempre das 10 às 6 e no sábado até às 8, e nós trabalhamos também com reserva. Cris, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente do processo, As pessoas chegam aqui, já tem algumas peças feitas, moldadas, e aí depois elas vão para a pintura, isso mesmo? Como essas peças moldadas vocês realizam aqui mesmo? Como que funciona? Então, as peças que a gente chama de biscoito, as peças em cerâmicas, algumas delas a gente já são industrializadas, a gente compra de alguns fornecedores que nós temos, e a gente recebe também algumas peças feitas pela Olaria mesmo, porque a gente tem uma outra loja, onde também são confeccionadas algumas peças, então algumas às vezes vêm para nosso ateliê também para as pessoas pintarem. Essas peças já têm uma primeira queima, que elas são um biscoito, mas elas necessitam dessa segunda queima, onde então a gente vai fazer o acabamento com os esmaltes e a pintura, E aí a gente vai orientar nessa pintura, essas peças vão para uma segunda queima, para que esse esmalte faça a parte de fundição, ele vai fundir ali, vai sinterizar, que a gente chama na linguagem de ceramistas, ele vai sinterizar para que fique completamente fechado os poros da cerâmica e a gente possa utilizar essa peça normalmente. Elas são queimadas a uma temperatura em torno de 1070 graus. Qual que é a reação, das pessoas que chegam aqui, vê o biscoito, como você falou, todo branquinho ali, saem sentam aqui, fazem a pintura e depois saem com a peça pronta? É uma mistura de emoções, é bem interessante, porque as pessoas, inicialmente, às vezes têm um pouco de... Algumas são mais atiradas, mas algumas têm um pouco de receio. Será que eu vou conseguir fazer? E aí resolve-se
se deixar fazer, se permitir. Eu acho que é isso que é o mais importante, se permitir fazer algo diferente do que a gente está acostumado, né? E é uma reação muito legal, porque as pessoas não esperam o resultado que fica depois, né? A transformação do forno, a gente fala mágica do forno, é uma coisa bem interessante que torna a peça, né, com esmalte brilhante, as cores ficam mais vivas, muito diferente do que você vai ver aqui na prática, do que está sendo pintado e depois da queima, é bem diferente. E Cris, eu particularmente gosto muito de arte, gosto muito desse mundo, né, de transformar as coisas em belo. E eu gostaria de aprender um pouquinho com você, pode ser? Vamos lá, você vai adorar fazer, tenho certeza. Eu já escolhi a minha peça aqui, ó, uma bonita caneca, e agora a gente vai escolher as cores e os desenhos, né, Cris? Isso aí, a gente vai escolher o que vai fazer e a partir daí a gente já vai escolher as cores aqui nesse painel, onde a gente já tem as cores queimadas com o efeito final que elas vão ficar para você pintar a sua caneca. Cris, já estamos com nossos aventais, os materiais já estão aqui escolhidos, a peça, e agora, como que a gente começa? Agora a gente começa a nossa arte, que é o mais gostoso. É essa hora de pegar o pincel e relaxar. Cris, encerrei então a pintura. O que você achou? Eu achei que ficou linda. Você vai gostar muito depois de queimada. Agora, depois desse processo, tem o processo da queima para ela ficar como vai ficar mesmo para sempre, isso mesmo? Isso, aí a gente agora que você já passou os esmaltes, né? E aí agora a gente vai fazer a queima para sinterizar tudo e ficar uma peça vidrada, onde você vai poder usar para comer, tomar alguma coisa, o seu chá, o chocolate quente, né? Nesse caso. Com certeza, Cris, muito obrigada. Eu amei a experiência. Com certeza aí, pessoal de casa que queira conhecer, vale muito a pena. Além de, né, um passatempo artístico, aí também uma terapia, né? Como relaxa a mente da gente. A gente se sente verdadeiros artistas. Sem dúvida, a ideia é que as pessoas façam realmente um momento diferente, né? Façam uma coisa diferente do que você está acostumada no dia a dia, né? E aproveite, né? Porque é muito relaxante mesmo. A cada pincelada que você dá, você lembra ali, a sua mente fica vazia, só pensando naquela pincelada, né? Naquele trabalho que você está executando. Então é muito gostoso. E fica aí então o convite para quem quiser vir ao ateliê. A gente fica em Santo Antônio do Pinhal, né? Aqui no centro. Aproveito para conhecer a cidade, que tem ótima gastronomia, ótimas opções de passeio. E também passar aqui no nosso ateliê, vivenciar esse momento com a sua família ou com os amigos, né? E é muito gostoso. E aí levar uma peça personalizada feita por você. Olha só, gente, que legal esse ateliê, né? Muito interessante para você que é da região aqui do Vale do Paraíba ou que vai viajar aqui para a região, para você ir lá conhecer. Entrou, pintou, levou. É muito legal. Mas, ó, pra gente saber um pouquinho mais sobre isso, pra gente conhecer mais desse ateliê, dessa experiência, quem melhor do que contar pra gente do que a própria Michele, que foi até lá. Bem-vinda, Mi! Obrigada, Carol. Tudo certo? Bem? Tudo bem. Artista, artesã, repórter. De tudo um pouco. Exatamente. Mi, você mostrou ali pra gente que você fez uma caneca. Fiz, ela tá aqui, ó, no cantinho. Olha só, gente. Aceito votações, se ficou bom ou não. Legal. Olha só, a gente vai... Você lá no Instagram conta pra Michele se você gostou ou não. Mas, Mi, ficou muito bonita. Ficou finalizada. A Cris mandou pra gente, né? Depois de todo o processo aí da queima. Olha... Gente,
Você falou que você é autocrítica. É, eu sou crítica, acho que poderia dar uma caprichadinha a mais, mas acho que ficou legal. Mas foi a primeira vez que A você primeira vez. Olha, então, Esse imagina, processo aí, gente. já gravei, né, muitas matérias sobre a cerâmica, mas aí colocar a mão na massa mesmo foi a primeira Foi a vez. primeira vez. E como que é esse ateliê? Conta pra gente, o que mais te impressionou quando você chegou ali? Olha, a cidade de Santo Antônio em si já é uma cidade linda, né? É muito acolhedora, um clima muito bom. Então chegar ali, ter esse momento também de artesanato, né? Eu acho que é muito legal. E a Cris, ela foi uma querida com a gente, com a nossa equipe. Então a gente chegou lá, ela nos explicou, né? Aí eu escolhi, né, a peça que eu queria. Tem diversas peças lá, pequenas, grandes. Pratos, Diversas, outras louças exatamente. também. Ah, legal. E aí fica a critério, né, da pessoa. Ela dá sugestões, ela ajuda, mas você pinta da forma que você preferir, né? Pinceladas livres, com molde, como foi o meu caso, porque eu não sou nada criativa vai nesse aos aspecto. Mas ela vai dando ali todo o auxílio, é um ambiente muito legal, né? Você pode conhecer outras pessoas também, né? E o mais bacana que eu acho que é um espaço que, se você juntar a sua família, seus amigos, você pode passar uma tarde ali tranquilamente, né? Pintando a cerâmica. É terapêutico, assim, é um processo muito bacana. É isso que eu ia te perguntar, né? Essa sensação, como que foi pra você pra fazer? Você concentrou ali porque você tava gravando, né? Enquanto gravava, mas também tava fazendo arte ali junto com a Cris. Então foi um momento que você desligou, você se concentrou, foi uma terapia? Foi, sem dúvidas. Os meninos até brincaram comigo, vamos, a gente tem que voltar. Senão você ficava lá. Eu ficava, porque a gente se dedica àquilo mesmo, né? E a variedade de cores, a gente quer colocar todas as cores. E é muito mágico, porque lá durante o processo, você vê aquela peça meio fosca, né? Você fala assim, será que tá ficando realmente bom? Aí quando você recebe a caneca, você vê as cores vibrantes aí. Tem que confiar no processo. Exatamente. E a escolha de cores, me conta pra Eu sou uma gente. pessoa que ama tons terrosos, né? Eu adoro. Então, não sei, é uma coisa minha. Então eu preferi essas cores. E aqui foi uma sugestão da Cris, por dentro, né? Esse vermelho, ela falou pra dar uma alegria a mais aí na caneca. Eu acho que ficou bom. Eu gostei. O conjunto da obra. Muito bonito, arrasou. E Mi, foi a primeira vez que você teve contato com artesanato? Não. Você já faz mais outras coisinhas? Já, o artesanato sempre esteve presente na minha vida, né? Minha mãe é costureira, então desde pequena eu vi ela ali criando peças, criando roupas, fazendo roupas pra nós, pra mim, pra minhas irmãs. Então, sempre tive esse contato, sempre tentei muitas coisas, mas nunca levava pra frente. Era fogo de palha. Começava e depois deixava de lado. Se alguma coisa não dava certo, pronto, já não queria mais. E aí, teve um momento aí da minha vida que eu passei por um momento muito difícil, eu acho que foi em 2021, 2022, por aí. Era meio da pandemia, então. E eu queria ocupar a minha cabeça de alguma forma. Foi aí, então, que eu me apeguei na leitura, que eu sou uma pessoa que ama livros, e também no artesanato. E eu lembro exatamente que eu tinha visto uma bolsa no Instagram, e eu tava quase comprando aquela bolsa. Era uma bolsa redonda de crochê, linda, linda. E aí eu falei pra mim mesma, por que não tentar fazer essa bolsa? No outro dia eu já tava lá, comprando fio de malha, agulha. Toda empolgada. Assim. E aí eu comecei a fazer, foi muito difícil no começo, porque eu já sabia alguns pontos de crochê, mas o fio era diferente, a agulha era maior. Então foi assim um pouco mais difícil, mas quando eu finalizei, não ficou ruim não. Aí eu falei, opa, gostei. Foi tipo start pra você. Exato. Aí eu comecei a ver assim o crochê como realmente uma terapia pra mim. É um momento ali que eu desligo, que eu escuto a minha música, que eu começo a fazer as minhas coisas. Já criei tapete, roupa, bolsa. Bolsa. E aí, você faz pra você mesmo usar? Você dá de presente? Faço pra mim, vende? as amigas já encomendaram. Vou criando, sim. Olha! Mas é muito gostoso. Eu ainda não tenho aquela proatividade de começar uma coisa da minha cabeça, ainda vou conseguir. Criar do zero, ainda, você fala? né? Graças a Deus a gente tem aí muitas artesãs que disponibilizam tutoriais na internet. Então eu vou pegando aí algumas ideias e fazendo, né, as minhas peças. Mas é muito bom, o artesanato ele tem esse poder gigante de, eu acho que nos conectar com nós mesmos, usar a criatividade, acalmar, é muito bom.
E faz parte, então, do seu dia a dia, Faz da sua parte. vida. Aí a pintura agora foi Você novo. gostou? Foi uma experiência Eu boa, gostei. então? Foi bom, foi bom. Eu acho que se a gente treinar um pouquinho mais, Perfeccionista. aí fica melhor. Mas foi a muito prática bom. vai, a gente vai melhorando. Tudo que a gente faz nos mínimos detalhes, eu acho que exige muito a nossa atenção, exige nosso empenho. Então isso também, né, nos acalma, nos traz uma paz aí. Eu acho que também acaba influenciando até depois no restante do seu trabalho, né? Porque você traz ali do artesanato, inspirações, a sua criatividade flui e depois no seu trabalho você também traz para dentro do trabalho essa inspiração, essa criatividade que vem do artesanato. Com certeza. Eu acho que o artesanato em si, ele exige da gente muita paciência. Principalmente o crochê. Se você erra um ponto lá no começo, não adianta. Só percebe depois. Você tem que desmanchar, você tem que fazer de novo. Então, a gente leva, né? Acaba levando isso para nossa vida também. Eu acho que isso é muito bacana. E claro, trabalhar, né, aqui junto com vocês, fazendo os VTs aqui pro Faça, conhecendo outras artesãs, outros tipos de artes que às vezes a gente nem imaginava que existia. Isso é muito gostoso. Muito legal. Então, Mi, faz um convite então para o pessoal de casa que não conhece o ateliê ou que nunca tentou. Você disse que já tentou algumas artes, algumas não deram certo, outras já conseguiu alavancar e continuar. Então, você é melhor do que ninguém para falar, né? Você já tentou, já conseguiu e tudo mais. Quem está assistindo em casa e pensa, não consigo fazer. Deixa aquela mensagem para aquela pessoa para ela não desistir e continuar. E hoje é um dia propício para isso, né, Carol? Exatamente. Dia da artesão aí, então... Sempre há tempo de começar algo novo. Às vezes você não consegue o crochê, mas você consegue aí a pintura, decupagem, amigurumi, qualquer coisa aí que você quiser aprender, sempre é tempo de aprender. Inclusive, tem uma matéria super legal também que eu fiz uma vez de uma senhora de 92 anos, que ela começou a fazer amigurumi com 92 anos. Gente! Então, assim, nunca é tarde. Comece com alguma coisa ali simples de fazer, mas sempre procure, né, colorir a sua vida aí com a arte, que sempre vale a pena. Muito bom. Inclusive, deve estar disponível no YouTube do canal da TV Aparecida. No YouTube da TV Aparecida, tem essa matéria lá. Matéria muito bacana. Legal para inspirar, então, você de casa aí. Também esse recado da Michelle para você fazer artesanato. Deixar a sua criatividade mesmo fluir aí. E bom, Mi, já que você citou que hoje é dia do artesão, temos um presente aqui também para você. Obrigada, Feliz Carol. dia, parabéns, viu? Obrigada, parabéns para todos. Que seja aí um dia de muita alegria, de reconhecimento, de valorização. Afinal, o artesanato, né, ele alegra, ele embeleza os nossos dias, as nossas casas. Isso aí. E parabéns pela matéria, Obrigada. gente. Eu amei realmente o ateliê. Bom que aqui é pertinho, aqui de Aparecida, Santo Antônio do Pinhal, logo né? Então ali. dá logo ali. E não é logo ali de Mineiro, porque Não. é logo ali mesmo. Então, olha, achei muito bonito. Parabéns pela matéria. Obrigada mesmo. Obrigada, Mi. Bom, gente, dá um abraço aqui. A Mi é de Lagoinha, gente. Minha família é de Lagoinha também. Está assim, ó.